Oi, gente, vocês sabiam que o casal secundário de Jin Jin-gil, que é o Xiaotinha e o Yeonju, não deveria existir? A autora, em uma entrevista, ela falou, né, a pessoa perguntou pra ela o que levou a ela, basicamente, a dar aquele final pros personagens, ou seja, pro casal. E ela disse que, quando ela tava criando a biografia dos personagens, ela não pensou num casal secundário. Ou seja, não era pra eles serem um casal. Só que, durante o processo de escrita, a história desses dois personagens sofreu alterações. Então, teve algumas mudanças na história dos dois, fazendo com que fosse criada uma conexão entre eles, né? E, tipo assim, ela deixou rolar. Só que, querendo ou não, isso não interferiu no final do personagem, né? No caso, final do Yanjo. É... Então a pessoa também pergunta se não teria como fazer um arranjo, que seria tipo um final feliz pra eles. Não teria como haver um final feliz pra eles. E ela fala que não, que o final deles é aquele final mesmo que acontece na novel, né? E, tipo assim, gente, na verdade, tem um extra, né? Que conta ali o que acontece depois do final da história mesmo. Landiou como imperador já, o garotinho lá que eles criam pra ser o imperador no futuro, algumas coisas do palácio e tal, tal, tal. E na última parte desse extra conta o que aconteceu com o Tchautinha, né? Que basicamente, toda primavera ele ia lá na montanha lá pra ver a flor lá desabrochar. Uma flor, uma árvore, não lembro o que é. Acho que é uma flor desabrochar lá esperando o Yandio. Porque o Yandio meio que tinha prometido pra ele que quando aquela flor desabrochasse na primavera, ele iria encontrar o Tchautinha. E então toda primavera ele ia lá. Tipo, ele tinha a vidinha dele, entendeu? Mas ele vivia isolado, na verdade. Ele vivia isolado e toda primavera ele ia na montanha pra ver e esperar o Yandio que nunca volta. E é isso. Esse é o final dele. Então, a gente consegue concluir que ele passou o restante da vida dele, os últimos dias dele, esperando o Yandio, que não vai voltar mais. E é isso. E agora eu vou falar o que eu acho sobre isso e o que eu vejo que fez muito sentido ela ter feito essa conexão entre eles. O que acontece? Se a gente for olhar a história, sem eles serem um casal, entre os dois, o Yandio é mais importante. A história do Yandio é mais importante. Porque ele é uma pessoa admirável, uma pessoa que é aluno do Hylian, ele é um membro dos grandes clãs, né? E o Xiaotin é quem? O subordinado do Lanzhou. Só isso, ele não tem uma história assim tão relevante. E o Yandio também é conselheiro vira, né? Conselheiro do Lanzhou, grande estrategista. Apesar da situação dele, né? Física. Então, ele tem uma história, querendo ou não, mais importante, mais relevante, né? Pra novel. E agora vamos pensar. Eu acredito que a Tanjoutin já tinha pensado já, em criar esse tipo de conexão entre eles no início, para facilitar o processo de escrita quando o Yandio já estivesse naquela posição como conselheiro do Lanzhou, tá? Por quê? Ele ficou todo fodido, de cadeira de rodas, não anda mais, literalmente todo fodido de saúde, né? E ele iria precisar de uma pessoa para cuidar dele. Isso é inegável. Ele ia precisar de alguém pra ajudar ele a tomar banho, trocar as roupas pra ele, fazer certas coisas pra ele. E conhecendo o Yandio, ele é uma pessoa que não gosta de pedir as coisas, né? Ele não gosta ainda mais de pessoas desconhecidas. Então ele não iria deixar ninguém desconhecido chegar perto dele e fazer coisas por ele ou pra ele. Ele não ia se sentir confortável. Então, nada mais justo do que ela ter feito ele ter uma conexão com alguém, né? Para que no futuro essa pessoa pudesse cuidar dele. E ele se sentisse bem na presença dessa pessoa. E eu acredito que foi isso que aconteceu, né? Então ela fez ali uma conexão inicial no início da novela, quando eles aparecem, né? Eles se gostando já, né? Porque eles se gostam. O Tinha adora o Yandio, eu acho ele muito lindo, né? Tanto que ele diz que ele é mais lindo que o Lanzhou. E o Yandio, querendo ou não, ele tem sentimentos pelo Xiaotinha, né? Então, tudo bem, passou o tempo ali na nova, uns 2 anos, o Xiaotinha ficou procurando por ele, não apareceu. E aí, quando ele aparece, todo fudido, né? Então, mesmo eles não tendo muito contato durante esse tempo, depois que o Yandio reaparece, ele tem alguém com quem ele pode contar, né? Ele tem alguém com quem ele se sente confortável, que é o Xiaotinha. Tanto que o Lanzhou, né, designa o Xiaotinha pra cuidar do Yandio o tempo todo, pra ser tipo o enfermeiro dele. Entendeu? E se eles não tivessem tido essa relação inicial, o Yandio ia ficar sozinho, porque ele não ia aceitar a ajuda de ninguém, assim, sabe? Ele não ia se sentir bem com ninguém.
Então eu entendo, né, se ela fez essa mudança na história deles pra que facilitasse depois, né? E é isso, gente. Essa é uma curiosidade pra vocês, pra gente pensar assim, mas o casal teve um final triste e tal. Pra gente pensar, bom, não era nem pra eles existirem. Então a gente tem que ficar feliz por pelo menos ter um casal, né? O casal secundário. E serem muito fofinhos, né? Porque pelo menos eles são muito fofos. E agora uma curiosidade, nesse mesmo entrevista, áudio, enfim. A pessoa também pergunta quem são os personagens favoritos da Tanjiro. E ela fala que é o T. William, que é o professor do Lanzhou, aquele cara maluco lá do templo. E a Li Jianqing, que é a menina que se torna imperatriz regente depois, né? Que é a filha de um dos antigos imperadores. E eu achei isso muito interessante, sabe? O fato da autora não ter como personagem favorito um dos principais. Tipo, porque eles seriam, sei lá, as últimas pessoas que eu pensaria pra alguém ter como personagem favorito. Mas ela diz que gosta muito da história desses dois personagens. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou deixar o áudio aí da Tanjiro pra vocês. 唐九轻谈《将进酒》，《将进酒》这本书里，您最偏爱的是谁？徐慧莲和李建廷吧，这两个角色我特别的喜欢。乔天涯和姚温玉，您是出于什么样的考量安排了这样的结局呢？最早写这本书的人物小传的时候是没有考虑互 CP 的，但是写的过程中呢，这两个人物他们是自己发生了一些变化，顺其自然就是这样。松玉番外能安排吗？应该不会了。松玉他的故事在正文里基本都讲完了，其他番外就看缘分吧。